Guerra entre Hamas e Israel completa exatamente um mês. Estados Unidos enviam o seu mais poderoso submarino nuclear para apoiar o exército de Israel. E Vladimir Putin até 2030 no poder. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros assuntos da geografia e da geopolítica, tá no lugar certo. Inscreva-se no canal, deixa aí o like ou dislike nesse vídeo, comenta e vamos lá. Galera, nessa terça-feira, dia 7 de novembro, completou-se exatamente um mês que o Hamas praticou aquele famigerado, aquele abjeto, aquele horrendo ataque contra alvos civis em Israel. Desde então, Israel, você tem acompanhado, vem fazendo um contra-ataque avassalador, destruidor, que completou nessa terça-feira, como já disse, exatamente um mês e que tem trazido aí um saldo de absoluta destruição e de mortes. Repare que a manchete destaca isso, ó. A guerra chega a um mês aí, ó, com um saldo de mais de 10 mil mortos. A maioria do lado palestino e incluindo aí principalmente civis, mulheres e crianças. O que é lastimável, que precisa ser também condenado. Quem é o culpado? Israel. É o Hamas. Não interessa. O fato é que esse saldo de mortos e de tantos civis que perderam aí a vida, pessoas que não têm vínculo direto nem com o Estado de Israel, nem com aquela organização ultra-radical, para não falar outro termo para o YouTube não me derrubar. Ou seja, nada se justifica, né? Essas pessoas civis morrerem assim, simplesmente por estarem no lugar ali onde nasceram, onde deveriam ter paz para seguir adiante com suas vidas, enfim. Mas algumas perguntas, né, que eu já disse em vídeos anteriores e repito agora aqui para vocês. Quanto tempo vai durar essa guerra? Não sabemos. Depois de findada a guerra, Israel, partindo do princípio aí que Israel consiga de fato expulsar totalmente o Hamas da faixa de Gaza, como vai ficar o controle da faixa de Gaza? A faixa de Gaza será controlada por Israel ou será controlada por algum outro grupo palestino que seja aí aceito por Israel e pela maior parte da comunidade internacional? Quantos mais civis morrerão neste conflito? Então são perguntas que ninguém consegue responder e que só o transcorrer do tempo aí vai trazer de fato as respostas. Enquanto isso a gente vai acompanhando. E aí, para não falar só coisas ruins, felizmente nessa terça-feira o Egito anunciou a reabertura aí da passagem de Rafah e a divulgação de novas listas com pessoas, sobretudo estrangeiras ou pessoas com dupla nacionalidade, autorizadas a deixarem a faixa de Gaza. Mas, por outro lado, né, apesar dessa notícia por si mesma ser boa, por outro lado, a notícia é ruim para os brasileiros. Lembre-se, são cerca de 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza, aguardando autorização para sair da região, para sair da zona de guerra. E, mais uma vez, o Brasil ficou de fora. Essa é a quinta lista divulgada. Foi divulgada uma na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e uma nova agora na terça-feira. Repare aí, ó, separei um trecho da matéria para você ver a distribuição aí das nacionalidades com autorização para deixar a faixa de Gaza. 159 alemães, 104 romenos, ucranianos, canadenses, franceses, pessoal da Moldova ou Moldávia, né? Não sei como é que fala quem nasce lá, arrisca aí. Quem nasce na Moldávia ou Moldova é o quê? Moldavense? Não sei, descobre aí e me conta. Filipinos e britânicos, brasileiros de fora. E aí, galera, lembra sempre, tá? Não está muito claro quais as razões dos brasileiros ainda não terem sido incluídos nessa listagem. Israel fala que não há nada contra brasileiros, que Israel sequer tem total controle sobre a elaboração dessas listas. Israel diz, por exemplo, que não quer que haja a saída de militantes do Hamas. Mas, por outro lado, Israel fala que não tem uma influência direta sobre a definição de quais nacionalidades estarão ou não presentes nessa lista. E aí aqui no lado do Brasil tem diplomatas, pessoas ligadas ao governo e ao Ministério das Relações Exteriores, que afirmam com toda certeza que está havendo um claro boicote, uma retaliação de Israel em virtude do posicionamento que o governo brasileiro adotou em relação ao conflito. Você lembra, por exemplo, que o Brasil, o governo brasileiro, né, ele condenou os ataques do Hamas, ao mesmo tempo que condenou também a reação
interpretada pelo governo brasileiro como tendo sido desmedida a reação do Estado de Israel contra alvos palestinos na faixa de Gaza. E aí Israel, logicamente, não gostou nada disso. Então, para alguns é uma retaliação. Israel fala que não tem nada a ver. O fato é que os brasileiros seguem presos na faixa de Gaza, e sujeitos ali, suscetíveis a qualquer sorte, né? Podem ter a sorte de continuarem vivos, seguros, né? Ou, de repente, uma bomba cair sobre a casa onde eles estão. Então, eu não queria estar na pele desses brasileiros. E aí fica aqui a torcida para que eles consigam, assim como o maior número possível de pessoas civis, consigam sair da faixa de Gaza, da zona de guerra. Avançando, em relação a esse tema, ontem, inclusive, na segunda-feira, o presidente do Brasil se reuniu com o Mauro Vieira. Mauro Vieira quem é? É o ministro das Relações Exteriores do Brasil, para tratarem justamente desse assunto. Como tirar esses 34 brasileiros? Você lembra que o Brasil teve muito sucesso, foi muito bem sucedido na retirada de brasileiros de Israel. Foram vários aviões da FAB que foram até Tel Aviv e voltaram cheios de brasileiros, sobretudo de turistas que estavam em Israel quando a guerra eclodiu. Mas aí a dificuldade se manifestou na hora de retirar brasileiros da faixa de Gaza, que é a principal zona de guerra. Então os dois se reuniram ontem para que novas estratégias pudessem ser aí definidas para tentar o mais breve possível tirar esses brasileiros de lá. O que foi divulgado aí para a imprensa é que o governo não vai mais estabelecer prazos, né? Até tal dia esses brasileiros vão sair. Não vamos definir prazo, vamos atuar aqui nos bastidores para o mais breve possível esses brasileiros consigam sair de lá. Vamos acompanhando também isso aí. Enquanto isso, o exército de Israel continua avançando sobre a faixa de Gaza. Foi anunciado aí total cerco à cidade de Gaza, que fica no norte da faixa de Gaza, é a principal cidade. E aí Israel, na segunda-feira, anunciou inclusive a abertura aí de um corredor de fuga para aqueles que quiserem e puderem sair do norte, migrar para o sul. Na imagem aí uma família fazendo esse deslocamento. E aí fica aquele impasse também, né? Muitas pessoas na Palestina não migram porque não se sentem seguros. Porque já houve casos de Israel afirmar, sai daí, porque nós vamos atacar aí. Aí as pessoas saíram e no meio do caminho, no trajeto, carros, ambulâncias foram bombardeadas. Outro problema, tem muita gente ferida nos hospitais na cidade de Gaza. Como que um ferido vai sair do hospital? Às vezes a pessoa está inconsciente, internada, não tem como sair, né? Mas enfim, fica aí esse drama. Israel alegando que tem dado a chance para civis evacuarem as regiões que serão bombardeadas, atacadas, e aí, por outro lado, civis alegando que não tem segurança para deixar essas regiões. Enquanto isso, pessoas seguem morrendo, lastimavelmente. E, além da zona foco de tensão, que é a faixa de Gaza, a tensão se espalha também por outras regiões de Israel. Aqui um caso, na segunda-feira, na cidade de Jerusalém, que foi um jovem palestino de 17 anos que atacou 2 policiais em Jerusalém, com golpes aí de arma branca. A notícia contava, inclusive, que um desses policiais, uma mulher, acabou falecendo. E aí o palestino que cometeu a agressão foi também depois morto pela polícia local. Só para lembrar, galera, Jerusalém fica aqui, na Cisjordânia, tá relativamente distante da faixa de Gaza, que é onde o pau está quebrando, né? Onde a situação da guerra está mais presente. Lembrando que toda essa região em amarelo, estou te mostrando aqui com o cursor do mouse, Cisjordânia, havia sido uma das regiões que, segundo a ONU, deveria servir aos palestinos, deveria servir para o país Palestina. Como não há país Palestina, nos últimos 70 anos aí, Israel também ocupou essa região. Então, nessa região convivem palestinos e israelenses, de maneira nem sempre pacífica, como é o caso desse episódio aí, envolvendo um ataque de um palestino contra policiais. O caso de Jerusalém especificamente, Jerusalém, segundo a ONU, deveria ser uma cidade neutra. Nenhum país deveria exercer soberania sobre Jerusalém, porque é uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões. Mas na prática, Israel acaba exercendo o controle quase que pleno, total sobre Jerusalém. Beleza? E além de Israel, a tensão se espalha também para o mundo todo. São vários os casos aí,
no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, na Rússia, de casos de intolerância religiosa, tanto contra judeus como também contra islâmicos. Essa imagem, inclusive, ó, dá uma olhada nela, é em Paris. Vários imóveis em Paris apareceram aí, ó, com a marcação da estrela de Davi em suas paredes. Isso aí é algo horroroso, galera, que nos remete aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, era comum na Europa casas de judeus serem marcadas com a estrela de Davi para que a polícia local conseguisse identificar onde moravam os judeus, para capturar essas famílias judias e levá-las lá para os campos de concentração e que desembocou em todo aquele horror que foi o Holocausto. Beleza? Falei com as sílabas separadas assim para tentar driblar aqui o algoritmo do YouTube, para ele não identificar o que eu falei. Mas você entendeu, né? Então isso aí é algo assim muito ruim, que a gente percebe que a guerra que surge no Oriente Médio acaba se propagando para o mundo todo e elevando a tensão no mundo todo. Então, para ficar claro, da mesma maneira que há ações antissemitas como essa da fotografia, há vários casos também de islamofobia. Casos no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, você lembra? Se não lembra, eu te conto agora. O caso de um homem que atacou uma mulher junto com o filho. Eles eram palestinos, morando nos Estados Unidos. Infelizmente, a criancinha morreu, a mãe foi internada. Então, dos dois lados, né? Intolerância aí dos dois lados, para que fique claro isso aí. E aí a tensão segue em alto nível, né? Os Estados Unidos da América, por mais que os Estados Unidos tenham aí nas últimas 2 semanas meio que equilibrado um pouco o discurso, como assim equilibrado? Lembra, né? O governo americano começou dando um apoio irrestrito a Israel. E aí depois notou que esse apoio restrito não estava muito legal para a popularidade do Biden, e aí o governo dos Estados Unidos começou a falar, Israel, a gente apoia, mas pega leve aí nesses ataques, né? Tá matando muito inocente. Então os Estados Unidos meio que tentou se equilibrar. Mas ainda assim, o apoio militar dos Estados Unidos a Israel segue elevado. Tanto é que o governo americano enviou um dos mais modernos submarinos nucleares que dispõe lá na sua frota naval para dar esse apoio aí ao exército de Israel. Dá uma olhada, chegada de submarino nuclear dos Estados Unidos aumenta a tensão no Oriente Médio. Isso aí é um recado claro, principalmente para o Irã. É uma forma de os Estados Unidos dissuadirem, ou seja, tirarem o Irã de ideia de se envolver diretamente no conflito. O recado é mais ou menos assim, ó. O Irã, não vem não, viu? Não entra na guerra diretamente não, porque Israel está aqui do meu lado. Ó. Eu estou apoiando Israel. Então é uma forma de dissuadir o Irã ou qualquer outro país islâmico da região, caso esse país queira se envolver diretamente na guerra. Beleza, beleza? Ainda falando de Estados Unidos, mas aqui com foco na política interna daquele país, a situação para esse moço aí à direita não parece nada fácil na eleição do ano que vem. Os islâmicos, muçulmanos dos Estados Unidos já disseram que não vão apoiar Biden enquanto não houver um cessar-fogo em Gaza. Israel já falou que não vai promover cessar-fogo algum. Então pode ser que Biden perca aí o apoio da comunidade islâmica nos Estados Unidos, que é uma comunidade significativa. Não é tão grande como a comunidade judaica, mas ainda assim é um percentual de votos aí que pode fazer a diferença nas eleições do ano que vem. E, para piorar a situação dele, pesquisas eleitorais recentes aí, apontam que Donald Trump, o provável opositor a Biden ano que vem, ele lidera as intenções de voto aí em estados que têm um grande peso eleitoral. Então, tudo indica e tudo caminha para uma situação em que Biden não vai conseguir se reeleger. Por outro lado, isso pode ser talvez um trunfo para o Biden, o Donald Trump vem enfrentando aí problemas na justiça, né? Então, esses problemas na justiça, eles não necessariamente vão impedi-lo de se candidatar, porque lá não há a lei da ficha limpa como há no Brasil, né? O Trump pode se candidatar mesmo com condenações. Mas, quem sabe aí a campanha do Biden possa usar isso para tirar votos dele. Enfim, são conjecturas que fazemos, né? E só ano que vem mesmo para sabermos exatamente como se dará o resultado dessas eleições. Mas, a princípio,
os ventos não são favoráveis a Biden. Beleza, galera? E para finalizar, partindo aqui para uma outra potência militar do planeta, Rússia. Reconhece esse moço aí da fotografia, ó? Quem olha assim pensa, não, que gente boa, né? Tão simpático, olha a carinha de bom moço. Mas, na realidade, sabemos quem é de fato Vladimir Putin. Foi divulgado, na segunda-feira, que Vladimir Putin será novamente candidato a presidente nas eleições de 2024, ano que vem. Oh, novidade! Quem poderia imaginar que ele iria querer continuar no poder, né? Pois então, galera, ironias à parte, o fato é que Putin vai ser candidato de novo em 2024 e vai se eleger, com certeza. Por que vai se eleger? Porque as eleições na Rússia, não é de agora, já tem longos anos aí, elas não são transparentes. São vários os casos de opositores a Putin que foram presos, opositores que tiveram suas candidaturas negadas, opositores que misteriosamente morreram. Então ele vai se eleger, vai ficar até 2030 e depois se reelege de novo. E aí muita gente fala que ele vai ficar no poder até morrer, E aí se ele for reeleito, como será ano que vem, e terminar um mandato em 2030, ele vai chegar a 31 anos no poder. Ele vai igualar os números do Joseph Stalin, que foi outra gente boa, né? Líder lá da antiga União Soviética. E aí é muito provável que ele ultrapasse o Joseph Stalin aí no poder. Ele tem 71 anos, o Putin, aparentemente goza de uma boa saúde, então nada indica aí que ele vá deixar o poder nos próximos anos. É bem provável que ele supere os 30 anos, as 3 décadas, e bata o recorde também à frente do poder na Rússia. Quem viver verá, e nós aqui no canal vamos acompanhando. Valeu, meu povo! Fechou? Era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe aí seus comentários, seu like ou dislike, ajude o canal, as informações estão aí na descrição do vídeo e nos vemos no próximo. Até lá, um abraço!